Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em Marcos, capítulo 9, dos versículos 33 ao 37. E aqui, Jesus e os seus discípulos estão vindo de Cafarnaum, fazendo uma pequena viagem. E quando chegaram, Jesus perguntou: sobre o que vocês falavam no caminho? Eles, porém, ficaram em silêncio, porque no caminho estavam discutindo quem era o maior. E, sentando com todos, Jesus reuniu os 12 e os orientou: se alguém deseja ser o primeiro, será o último e servo de todos. Conduzindo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, revelou a eles: quem recebe uma dessas crianças, por ser meu seguidor, do mesmo modo estará a mim recebendo. E qualquer que me recebe, não está apenas me recebendo, mas igualmente aquele que me enviou. Aqui é muito interessante porque a criança, ela é ensinada. A criança, muitas pessoas dizem até que ela é como uma folha de papel em branco. A criança, ela não fica, geralmente, peitando a pessoa que a ensina. Ela é guiada, conduzida, né? Seus pais, por exemplo, seus avós, as pessoas da sua confiança, quando passam instruções para essa criança, a criança geralmente é aberta a aceitar. E nós devemos ser justamente dessa forma, devemos ser como crianças na questão dos ensinamentos de Cristo, né? Das coisas que Ele quer nos passar durante a nossa caminhada, o nosso dia a dia. Nós somos como que indefesos. A nossa proteção, o nosso cuidado, assim como uma criança é cuidada por seus pais, avós, enfim, nós somos e devemos ser da mesma forma em relação a Deus. Por isso que Jesus sempre se aproxima das crianças, nos trechos, né, em que as passagens aqui do Evangelho envolvem crianças, fazendo uma comparação entre as crianças e os seus seguidores. Porque esse amparo que a criança precisa, esse guiamento, esse ensinamento, é justamente o que Cristo faz conosco. Ele nos quer como se fôssemos crianças nesse sentido. Ou seja, pessoas abertas a aprenderem e se desenvolverem através dos seus ensinamentos. Pessoas que esperam o seu amparo e o seu cuidado de Cristo, né? Não esperam ser plenamente autossuficientes, porque assim como é impossível para uma criança ser autossuficiente, é impossível para nós sermos autossuficientes, né? Ou seja, toda a nossa dependência e toda a nossa confiança tem de estar plenamente em Deus. Mas isso é a segunda parte desse trecho aqui. Na primeira parte, Jesus, sabendo já do que os discípulos falavam no caminho, porque ele é conhecedor de tudo, né? Ele é Deus, perguntou sobre o que eles falavam. E eles não tiveram coragem de responder, porque, de certo, eles já sabiam que a discussão era frívola, né? Era um assunto banal, era algo que não ia agradar a Jesus, e não ia de fato, porque eles estavam discutindo sobre quem era o maior, quem era o mais proeminente, quem era o mais importante. E Jesus sentou e disse a eles: se alguém deseja ser o primeiro, será o último e servo de todos. E aqui está a plena forma da imitação de Cristo. Na igreja nós somos todos iguais, somos todos irmãos. Não existe diferença de sexo, não existe diferença de posição social, não existe diferença de cor de pele, não existe diferença de etnia, não existe diferença em grau de instrução, não existe diferença de nada. Nós todos estamos na igreja como que uma família, uma grande família de Deus, para trabalhar em unidade, cada um com o seu dom, com o seu talento. Então, se nós queremos ser verdadeiros imitadores de Cristo, devemos ser servos, devemos nos engajar no corpo de Cristo. Se alguém deseja ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então, aquele que busca proeminência no reino de Deus, ele tem que ser a pessoa que lava o pé dos outros, né? Lava os pés dos outros,
não no sentido literal do termo, mas no sentido do serviço, porque foi essa a mensagem que Jesus quis passar quando ele lavou os pés dos discípulos. Naquela época as estradas não eram pavimentadas como hoje, e as pessoas não usavam tênis e sapatos, mas usavam sandálias. Então o hóspede, ele pedia para um escravo lavar os pés da sua visita, porque era uma forma de receber bem a pessoa que chegou de viagem. Chega com o pé empoeirado, né, com o pé cansado, porque eram estradas de pedregulho, etc. Então a mensagem que Jesus quis passar é essa: falar, ó, o meu reino é o reino do serviço, o meu reino é o reino do amor ao próximo, e uma forma de amar o próximo é a abnegação, é fazer algo por alguém, é fazer algo por uma comunidade. Essa comunidade pode ser o seu bairro, pode ser a sua igreja, né? Pode ser até mesmo a sua família. Então, se alguém quer ser o primeiro, que seja o servo de todos. Então, o reino de Deus não é o reino dos primeiros, é o reino dos servos, né? Por isso que o evangelho ele tem a sua lógica invertida. Nós temos até uma publicação no Instagram e no Facebook sobre isso, né? Aquele que quer ser o primeiro tem de ser o último, tem de ser o servo, pois era o servo quem lavava os pés dos viajantes nessa época aqui. E essa discussão que os discípulos tinham aqui, infelizmente, é uma discussão que está por trás da vida de muitos cristãos. Muitos cristãos, eles querem ser proeminentes, muitas vezes, quando é uma pessoa moralista, pela sua listinha de pecados perfeita, que ela não deixa de cumprir, né? Ou por ficar exortando, entre aspas, os outros a não pecar, ou ficar julgando as pessoas que, por acaso, errem, né? Por mais que elas estejam na casa de Deus, servindo, apesar do seu erro, estão ali andando junto ao mestre, estão ali junto da comunidade. Essas pessoas ficam jogando pedras, né? Crucificando esses irmãos que erram. Ou, às vezes, se é um cristão mais progressista, mais à esquerda, ele quer ser o primeiro porque ele faz ações sociais, porque ele cuida das pessoas, porque ele faz boas obras, né? Ou se é um cristão à direita, porque ele defende a família, porque ele defende o porte de armas, não sei o quê, e as pessoas começam a se colocar como primeiros, ou uma igreja sobre a outra, porque está mais certa, porque a doutrina é assim, porque não sei o quê, ou porque é mais cheia, ou porque é mais frequentada. Então veja, todas essas pessoas, elas estão fora do reino de Deus. Elas podem estar ali, no meio da congregação, mas elas estão mentalmente e espiritualmente fora do reino de Deus, porque não estão com a mentalidade serva. Se alguém quer ser o primeiro, ou seja, se alguém quer ser como eu, Jesus é o primeiro, Jesus é o cabeça, será o último e o servo de todos. Assim como Cristo foi o servo de todos, cuidando das pessoas, lavando os pés dos discípulos e mostrando para eles a verdadeira essência do que é o cristianismo, do que é ser seu seguidor, e de maneira assombrosa e proeminente, entregando-se na cruz para dar vida a todos aqueles que crescem, né, no seu nome dali em diante. Então, que essa seja a nossa mentalidade, que nós sejamos como crianças para sermos amparados, guiados e ensinados por eles, né? Estarmos com o coração aberto, não como um adulto que retruca, que quer ter razão, que quer resolver tudo sozinho, que quer ser dono do seu próprio nariz, como diz aí popularmente, como dizem as pessoas popularmente, e que nós também sejamos servos, que nós sejamos verdadeiros imitadores de Cristo, ajudando na nossa igreja, servindo a Ele para levar a sua mensagem adiante, engajando-nos na obra de Deus dia a dia. Deus abençoe você. Até amanhã.